Fala, meu povo. Boa noite pra vocês, hein? Pra quem ainda tá assistindo isso no domingo, boa qualquer hora que seja, se você tá assistindo isso em qualquer outra hora. Seguinte, gente, eu vou falar sobre o que pra mim é uma surpresa no placar e especialmente na atuação das equipes, mais não na do Real Madrid do que na do Barcelona. Vou falar sobre individualidades positivas e negativas e sobre coisas mais urgentes que eu acho desses times para o restante da temporada, o que vale uma Supercopa e esse tipo de coisa. É todo um kit que eu vou fazer para vocês aqui sobre esse super clássico, esse El Clássico que terminou com a Supercopa para o Barcelona. Mas antes de falar desse kit, eu quero falar dos kits da Insider para vocês. E é sério, não começa a adiantar esse vídeo para frente não. Fica aqui um pouquinho para vocês entenderem. Seguinte, porque em janeiro, ou vocês já gastaram muito dinheiro com festa de final de ano, presente de final de ano, ou vocês vão gastar muito dinheiro a partir de agora, para quem tem que pagar conta, coisa de escola, esse tipo de coisa. E na Insider você tem kits de camiseta mais cueca, de cueca mais meia, de cueca mais cueca. Enfim, tem vários kits para vocês verem, com desconto já, e ou com o cupom aqui, BECKLER, que dá 12% de desconto, ou clicando no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Clicando no link, você já vai para o site com desconto, que eu consigo para vocês, mais o desconto que a Insider dá. Cara, é roupa de muita qualidade, por um preço em conta, e ainda com esses kits que pode fazer você ganhar ainda mais. Se você nunca deu uma oportunidade para Insider, essa camisa que eu estou usando é a Tech T-shirt azul escura, dá uma oportunidade, porque vale muito a pena. Roupa tecnológica que desamassa no corpo, você não precisa ficar perdendo tempo passando roupa. Tem tecnologia anti-odor também. Eu dei uma oportunidade e, sinceramente, eu gosto muito. Sinceramente mesmo. Então, não perde não. Clica aqui no link que está na descrição ou vai lá e coloca o cupom BECKLER para vocês terem 12% de desconto, além do desconto que a Insider já dá para vocês. E eu recomendo os kits, porque realmente é uma baita dica desse mês de janeiro. Sobre o jogo, gente, é o seguinte. Talvez eu vá falar mais do Real Madrid do que do Barcelona aqui. Porque o jogo que o Barcelona fez, eu acho... Assim, eu tenho certeza. O jogo que o Barcelona fez não me surpreende. Porque o Barcelona pode jogar assim. O Barcelona pode repetir este jogo mais vezes, como ele fez contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, contra o Bayern, contra o Dortmund, contra o Atlético de Madrid. Apesar de ter perdido do Atlético de Madrid, eu saí daquele jogo com a sensação, se jogar sempre assim, vai ganhar a maioria das vezes. E jogou assim de novo contra o Real Madrid e ganhou e goleou. Porque foi um jogo que o Barcelona criou 7, 8, 9 chances contra duas do Atlético de Madrid e perdeu de 2-1. Porque o futebol tem dessas coisas. Se fosse um jogo de tênis, tinha sido 3 sets a 0 para o Barcelona, sabe? Se fosse um esporte com mais pontos do que o futebol. Então, apesar da derrota para o Atlético de Madrid, me deu uma boa impressão do Barcelona e em outros jogos como Leganés, Las Palmas, que o nível foi um pouco abaixo, mas também foi circulação rápida de bola na frente, atacar sempre com intenção, não ficar tocando a bola de qualquer jeito. De vez em quando as coisas encaixam mais, menos, os jogadores, e eu acho que nas áreas o Barcelona às vezes está mais ou menos acertado, mas no resto do campo eu acho que esse time está jogando bem e que esse time pode, e que não me surpreende o que jogou contra o Real Madrid. Eu não vejo o que fez contra o Real Madrid e falo, meu Deus, que coisa diferente. Não, meu Deus, que coisa muito boa e que já mostrou outras vezes nessa temporada. Por isso eu acho que esse Barça tem muito boa pinta do que pode fazer essa temporada. Pode até não ganhar nada, além da Supercopa, mas que parece que está montando uma coisa muito boa, parece. A questão do lado do Real Madrid, que me surpreende, que depois dos 8 jogos que o Real Madrid tinha feito, com 7 vitórias e um empate, 26 gols marcados e 8 sofridos, que tinha jogado bem contra a Atalanta, por exemplo, um jogo de muita exigência física, que o Real Madrid tenha voltado num jogo grande a jogar tão mal. Os dois jogos contra o Barça, o jogo contra o Liverpool foi muito ruim, o jogo contra o Atlético de Bilbao em San Mamés, o jogo contra o Milan, até o jogo que ganhou contra o Dortmund, porque eu falei, o Barcelona perdeu do Atlético de Madrid, mas me deixou boa sensação. O Real Madrid ganhou do Borussia Dortmund e não me deixou boa sensação. Os últimos 30 minutos, sim. Mas até o minuto 60 eram 2-0 para o Dortmund e que se ele tivesse tido uma postura parecida com a que o Barcelona teve nos clássicos, ele podia ter ampliado. É porque o Dortmund quis ficar atrás, quis segurar e tal, e não tem a mesma qualidade técnica dos jogadores do Barcelona, e acabou nos últimos 30 minutos sucumbindo ao Real Madrid no Santiago Bernabéu. E digo mais, hein? O jogo contra o Stuttgart também tinha sido mais ou menos parecido, de o Stuttgart em muitos momentos me dá a sensação que poderia vencer o Real Madrid. Talvez vocês já nem lembrem, primeira rodada da Champions, o Real Madrid ganha 3-1, tem aquele gol do Endrick de fora da área, mas o 2-1 sai de um gol do Rudiger, já no minuto 35 do segundo tempo, em um jogo que o Real Madrid poderia ter levado a pior contra o Stuttgart. Então,
Me surpreende mais o Real Madrid do que o Barcelona nesse jogo. Eu acho que, como me surpreende, eu acho que tem mais coisas a falar sobre o Real Madrid do que sobre o Barça. Tinha feito vídeo de prévia, e na prévia eu dizia que se tivesse um claro vencedor, uma goleada e tal, que não fosse uma goleada, por exemplo, que o jogo tá 1-0 ou 2-0 até o final, e que aí um time nos 15, 20 minutos finais se manda pro ataque e toma 3 gols, perde 3-0, 4-0, 5-0, que é uma goleada mais ocasional, se fosse uma goleada construída ao longo do jogo, me surpreenderia. E me surpreendeu, porque eu achava que o Real Madrid não voltaria a jogar tão mal mais essa temporada, como voltou de novo no jogo grande. E eu achava que o Real Madrid teria aprendido as lições do Santiago Bernabéu e não aprendeu. Então, ponto pro Barça, que é capaz de jogar bem, e jogar bem, e jogar bem, e jogar bem, os jogos grandes, e repetir. E passos atrás pro Real Madrid, que onde é a especialidade da casa do Real Madrid, né, que são os jogos grandes da temporada, ele tá falhando muito nessa. Eu vou pedir licença pro meu notebook para ele ficar aqui do lado, porque eu quero mostrar para vocês, assim como ontem eu mostrei o que eu achava que iam ser as chaves táticas do jogo, e eu errei de novo, porque eu não falei do lado direito do Real Madrid. Para mim foi a chave tática do jogo, embora todas, acho que o Barcelona conseguiu construir vantagens em cima do Real Madrid em todos os setores do campo. Aqui está, né? É lógico que o branco é o Real Madrid, o azul é o Barcelona, e a parada é a seguinte. Normalmente o Real Madrid joga com Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Bellingham na defesa, Vini, Mbappé. Assim o Real Madrid se defende, né? Teve uma mudança que o Ancelotti fez para esse jogo da Supercopa. Não em nomes, mas foi tirar o Bellingham da defesa da esquerda, passar ele para cá e passar o Vini para cá. Só isso. O que eu acho que era a intenção do Ancelotti aqui. Eu tô um pouco incomodado que isso daqui não tá alinhado. O que eu acho que era a intenção do Ancelotti aqui, que o Bellingham jogando mais nessa faixa central, que ele estivesse mais preparado, que ele fosse responsável por 3 meio-campistas do Real Madrid contra 3 do Barcelona. Que o Barça não tivesse superioridade numérica por aqui e que o Vini por esse lado, como o Condé tem atacado muito bem nessa temporada, que o Vini ia colocar medo no Condé que não ia subir, então que o Barcelona ia ficar com o Lamine isolado por esse lado do campo, porque não ia ter tanto apoio do Condé, e que aqui o Real Madrid teria igualdade numérica com os jogadores do Barça. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu porque os jogadores do Barcelona, com o dinamismo deles, que abriam para jogar e tal, conseguiam deixar os jogadores do Real Madrid muitas vezes aqui sem marca e receberem liberdade para começar as jogadas, os volantes do Barcelona. E porque o Vini, que muitas vezes vinha ajudar a marcação, que não acompanhava tanto o Condé, não marcava o Condé tão forte. Então o Barcelona conseguia fazer, quando o Vini não estava saindo jogando e claro, um contra o Condé, o Barcelona conseguia construir alguma vantagem, tinha que vir aqui o Camavinga para compensar, e tinha que vir um Bellingham para compensar, e o Barcelona conseguia a partir daqui rodar a bola e chegar com vantagem nessa zona. O Real Madrid vinha compensando por aqui, o Rafinha puxava muitas vezes o Lucas Vázquez para cá, e sobrava espaço para o Baldé correr. Tem uma finalização do Baldé que o Courtois pega muito bem, uma que o Rafinha recebe do Baldé, né, que chega até aqui, cruza, e que bate cruzado vai para fora. Tem uma que quase entra aqui do Rafinha, o Lewandowski, o Pedri e alguém no Real Madrid coloca um pé para salvar, mas o Barcelona conseguia construir vantagens numéricas pela direita. Quando o Real Madrid compensava, o Barcelona tinha vantagem numérica e tranquilidade para tocar a bola entre os seus volantes, e quando o Rafinha puxava o Lucas Vázquez por aqui e fixava o Lucas Vázquez, tinha ainda o espaço para o Baldé por aqui. O Barcelona construía vantagem em todos os setores, na direita, no meio e na esquerda do ataque. Por isso que eu acho que foi um banho, realmente, do Barcelona em cima do Real Madrid, tático, e a partir daí técnico e individual, porque a partir daí os jogadores começam a aparecer muito bem. O que eu acho que o Ancelotti deveria ter feito para coibir isso? Tá aqui, né, o Bellingham, e aqui está o Vini. O que eu acho que ele deveria ter feito? Avançado o Rodrigo para essa função do Bellingham, puxado o Valverde para a direita e o Bellingham para cá. Para o Rodrigo fazer essa sombra em um dos volantes do Barcelona, para ter o Bellingham, que também pode, como a gente diz aqui, ir para o barro, né? Descer e marcar e ralar a bunda no chão para recuperar a bola, junto com o Camavinga por dentro, e o Valverde também por dentro, para dobrar e ajudar o Lucas Vázquez. Não foi o que o Ancelotti fez, preferiu deixar o Bellingham mais perto do Mbappé, o Real Madrid recuperava pouco bola, o Barcelona conseguia, logo depois de perder, recuperar de novo,
e atacar muito bem o Real Madrid. Então, precisava de um jogo um pouco mais solidário do Vini para conter as subidas do Condé, mas principalmente o problema foi aqui, com Rodrigo, Lucas Vázquez e Tchouaméni. Bem menos do Rodrigo, tá? O Rodrigo simplesmente é porque é o setor que ele estava, mas eu acho que ele foi bastante solidário, ajudou muito, recuperou algumas bolas. Bem menos o Rodrigo. É simplesmente porque ele ficava vendido, entre muitas vezes ter que subir nessa marcação aqui e sobrar o Baldé para correr e o Barcelona construir vantagem por ali. E outra coisa, o Barcelona conseguiu explorar muito bem o fato de Lucas Vázquez não ser um lateral, Tchouaméni não ser um zagueiro. Coisa que o Hans Flick fez muito bem era que o Lewandowski ficasse em cima do Rüdiger, que o Lewandowski procurasse o Rüdiger. Porque quando o Lewandowski saía, como foi por exemplo no lance do primeiro gol, o Rüdiger acompanhava. E o Tchouaméni, que não é um zagueiro, ele não sabia muito bem o que fazer. Porque se o Lewandowski ficasse no setor do Tchouaméni, era muito óbvio para o Tchouaméni, eu tenho que marcar o Lewandowski. Então se o Lewandowski sai, eu vou. Se ele for gerar, eu faço uma faltinha. Como ele ia com o Rüdiger, ele perdia a referência de onde tinha que estar. Então no lance que o Lewandowski passa para o Lamine Yamal, o Tchouaméni está mal colocado para fazer a cobertura que o Rüdiger saiu, e no lance que o Condé cruza muito bem para o Rafinha, tem esse espaço muito grande entre Lucas Vázquez e Tchouaméni, porque o Rafinha fazia um movimento no lance que o Courtois pegou a cabeçada e no lance do terceiro gol, que é fingir que vai por fora e vir por dentro. Lucas Vázquez, que não é um lateral de ofício, se perde nessa marcação, e o Tchouaméni também está perdido, porque ele está entre a referência do Rüdiger e se faz essa cobertura, se não faz, e o Rafinha aproveita para fazer o gol. Então o Hans Flick soube aproveitar muito bem o fato do Real Madrid ter um lateral que não é lateral, um zagueiro que não é zagueiro, e como que ele aproveitou isso? Deixando eles sem referência. A melhor coisa que pode ter para um defensor é que tem um jogador para ser referência para ele. Porque se um jogador é referência para ele, ele sabe muito bem o que tem que fazer. Se não é, como aqui o Rafinha ficava numa zona morta entre os dois, era um problema muito grande para o Real Madrid, e o Barcelona soube aproveitar isso muito bem. Então, assim, é uma ótima leitura do Hans Flick, do que fazer com esses aqui, e uma não boa leitura, na minha opinião. É lógico que o Carlo Ancelotti sabe 1 milhão de vezes mais futebol do que eu, e eu estou analisando o jogo depois que ele já aconteceu, né? O Ancelotti tem que analisar antes, é muito mais difícil. Mas é muito boa a leitura do Hans Flick de como fazer para atacar no meio desses dois jogadores, e eu acho que não é uma boa leitura do Real Madrid de como impedir, uma vez que eles estão aqui já é mais difícil, mas de impedir que o Barcelona construa vantagens pela direita, pelo centro, pela esquerda do ataque. Então, para mim, essas foram as chaves do jogo. Deixa eu voltar para cá porque meu repertório tático já acabou. Para mim, essas foram as chaves do jogo para que, além dos gols e das jogadas que resultaram nos gols, mas o volume de jogo e o que construiu o Barcelona e o que não construiu o Real Madrid fizesse tanta diferença na partida, sabe? Quando a gente vê um jogo que o Barcelona tá tocando fácil, que os jogadores do Barcelona estão livres, que os do Real Madrid estão chegando atrasados, por que o Rafinha tá saindo tão livre? Eu acho que tem muito a ver com isso. De construir vantagem, de ter superioridade numérica, do marcador ficar na dúvida se vai em um ou se vai em outro, do marcador como Lucas Vázquez e Tchouaméni não ter referências muitas vezes. De individualidades. Rafinha foi o melhor jogador em campo, foi eleito o melhor jogador em campo. 2 gols, 1 assistência, 4 passes decisivos, ganhou 2 de 4 duelos, conseguiu 2 de 3 dribles. Rafinha chegou a 19 gols na temporada, é a temporada mais goleadora da carreira dele. A gente está em janeiro, a gente está no meio da temporada, e ele já passou a temporada 17 e 18, que pelo Vitória de Guimarães ele tinha marcado 18 gols. 19 gols, 9 assistências. Já participou de 28 gols na temporada, está empatado com o Lewandowski ainda, né? Em participações, está empatado com o Lewandowski. Em participações em gols na temporada até aqui. Porque o Lewandowski tem 26 gols, tem 2 assistências, o Rafinha 19 e 9. Chegou a 100 gols só por clubes, sem contar a seleção, foi o 100º gol dele por clubes. E algo que eu acho muito chamativo, 19 gols. Se somar as 2 primeiras temporadas dele pelo Barça, ele tinha 21. Então o Rafinha já vai ultrapassar essa temporada daqui a pouquinho. É o que ele fez em 2 temporadas somadas aqui no Barcelona. Outro destaque individual, que acho que tem que ser muito falado, e sempre é o Lamine Yamal. Lamine Yamal perdeu 7 bolas das 42 que ele tocou. Isso para um atacante é uma barbaridade. O atacante perde muita bola, normalmente o atacante precisa arriscar muito. Eu já vou falar do Vini, por exemplo, o número de bolas que ele perdeu. O atacante precisa arriscar muito. Quem não pode perder muita bola? Claro que o atacante, quanto menos ele perder, melhor. Mas quem não pode perder muita bola é zagueiro e meio campista. Atacante é feito para arriscar. E se você leva pior em 3, mas leva melhor em 2, o jogo pode acabar 2-0 para você. E o Lamine Yamal só perdeu 7 das 42 bolas que ele tocou no jogo. Conseguiu 5 de 6 dribles,
ganhou 8 de 11 duelos. Basicamente, a bola colava no pé do Lamine Yamal e o Real Madrid não conseguia roubar. E foi isso. Ele fez um escarcéu na defesa do Real Madrid quase sempre. O gol é um golaço, não é uma finalização, né? É um passe para a rede. Ele passa a bola para a rede e não chuta. Muito bem colocada, depois de uma arrancada, de limpar para o pé esquerdo, né? Assim, tem alguma similaridade esse lance com alguns gols do Messi. Só faltam 400 para o Lamine Yamal fazer o tanto de gols que o Messi fez assim. Mas chama atenção, é um menor de idade ainda, que num clássico contra o Real Madrid, que tenha a capacidade técnica e mental de fazer o jogo que ele fez. É um jogador tocado com uma varinha mágica, realmente. Só a gente vê vários jogadores que estão chegando à Europa com 18 anos, o Endrick, o Vitor Roque, como foi o Vini, como foi o Rodrigo, jogadores que chegam muito novos. Tudo bem que o Lamine tem uma coisa que é já estar adaptado ao contexto, né? Já treinava assim nos times de base do Barcelona e tal. Mas olha como é difícil para os jovens brilhar desde cedo. Todo mundo, o que é o normal, precisa ganhar corpo, maturação, aprender a jogar entre os profissionais. E ele está na segunda temporada ainda como menor de idade e fazendo esse nível de jogo. Realmente parece alguém destinado a ser muito grande no futebol. A partir daqui o mundo gira e vamos ver para onde que esse mundo vai levar ele. Mas parece destinado a ser alguém muito grande no futebol. Alguns outros detalhes individuais. Marc Casador, quem mais desarmou na partida, 4 desarmes. É um carrapato, é um jogador elétrico mesmo. Deve dar choque se encostar no Marc Casador. O Pedri, quem mais acertou passes, 50 de 56 passes. E mais do que acertar os passes, de tal ritmo. Muitas vezes o jogo ficava lá e cá, pisava na bola, pedia calma. O Barcelona controlava, porque para o Barcelona os contra-ataques são ótimos, mas as posses de bola também. E o Pedri sabia muito bem o timing disso. E o Lamine Yamal muitas vezes também, tá? 50 de 56 passes acertados pelo Pedri. Quem ganhou mais duelos no jogo? Kylian Mbappé, 11 de 14. Para mim, o melhor jogo do Mbappé, talvez desde que chegou ao Real Madrid, tá? O Mbappé, para mim, jogou muito bem. Faz o gol, que para mim é muito mérito dele, mas o Chesney escolhe o canto de uma forma horrível no gol do Mbappé. No primeiro tempo tem algumas boas jogadas. No segundo tempo tem várias boas jogadas. Basicamente só o Mbappé consegue jogar bem no segundo tempo, mesmo com o Real Madrid com um jogador a mais. E no final ainda tem uma defesaça do Iñaki Peña, o que ia ser um belíssimo gol dele, né? Limpando o Condé, depois o Ronald Araújo e até dentro do gol com a bola. Para mim foi o melhor do quarteto do Real Madrid. O Rodrigo acho que fez um bom jogo tático, ajudando na defesa, um golaço de falta. Erra no lance do quarto gol do Barcelona, errando o passe para o Valverde no escanteio. E Bellingham e Vinícius, para mim, hoje foram mal. Vinícius, inclusive, substituído, achei uma substituição estranha, a do Vinícius. Como que você tira o melhor jogador do mundo numa final de campeonato com o seu time, precisando fazer muitos gols? Pode ser justificada pelo fato dele ter cartão amarelo. Fez uma falta que poderia ser dado outro cartão amarelo pelo que ele fez no Condé. E claro que os jogadores do Barcelona iam buscar o Vinícius e reclamar muito de qualquer faltinha que ele fizesse para levar o segundo cartão amarelo e igualar, né? Ficar 10 jogadores para cada lado. O Ancelotti tira o Camavinga, acho que estava muito mal o Camavinga no jogo. O Camavinga, o Tchouaméni e acho que o Vinícius também por isso. Eu também acho que pode ter alguma coisa física. Vinícius me pareceu exausto depois do jogo contra o Mallorca. E pode ser que o Ancelotti tenha pensado, bom, isso daqui já está quase perdido e eu não quero também perder um jogador que fisicamente já não está tão bem. E por isso tenha tirado o Vinícius. Mas não é um bom jogo do Vini, tá? O Vinícius perdeu 16 das 34 bolas que tocou. É quase metade de bolas perdidas. Só ganhou 3 de 9 duelos. A maioria das vezes que o Vinícius foi para 1 contra 1, que duelou contra alguém, ele perdeu. Só conseguiu 1 de 3 dribles. Fez a muito boa jogada do gol, né? Ganhando um duelo ali com o Marc Casador e passando por Mbappé. Uma assistência, 2 passes-chave, 0 finalização e 0 faltas sofridas. Isso aqui me chama muito a atenção, que o Vini não tenha chutado no gol e que o Barcelona não tenha precisado fazer nenhuma falta para parar ele, para mim mostram que hoje não foi o dia do Vini. É completamente normal, né? Todos os jogadores um dia já tiveram um mau dia na vida. E hoje foi o dia do Vinícius não conseguir bem. O Vinícius não foi bem, o Bellingham na mesma linha também não foi bem. Para mim quem foi bem foi o Valverde e o Mbappé, além do Courtois, mas é uma posição diferente, é de goleiro. Mas quem foi mal mesmo é Tchouaméni, Camavinga e Lucas Vázquez. Real Madrid vai precisar passar por 5 mata-matas da Champions. Playoff, oitavas, quartas, semi e depois a final. Eu acho muito difícil que consiga competir em tantos jogos decisivos que um erro pode penalizar tanto e contra muitos bons times, com Lucas Vázquez na lateral.
Para mim, deveria ser urgente que o Real Madrid fosse ao mercado buscar um lateral direito para competir essa temporada. No Campeonato Espanhol até acho que dá, porque o time individualmente é muito melhor do que a classe média e a classe baixa da Espanha. E não está tropeçando tanto, né? Tanto que conseguiu tirar uma distância grande depois do clássico com o Barcelona, porque o Barça está tropeçando nesses adversários, o Real Madrid e o Atlético de Madrid não. Então acho que dá para ir tocando com o Lucas Vázquez no Campeonato Espanhol, disputando com o Atlético de Madrid e com o Barça. Mas em competições como a Champions vai ficar difícil. Então eu acho que deveria ir no mercado e buscar alguém, porque aparentemente quer esperar o Arnold no meio do ano e tal. Enfim, é uma estratégia, dá para entender, mas vai ser muito difícil competir com o Lucas Vázquez ali. Pô, dá para colocar o Valverde na lateral, até dá, mas o Valverde também é uma peça muito importante no meio campo. Aí você perde um jogador de meio campo como o Fede Valverde. E tem que jogar o Raul Asensio, né? Tem que jogar o Raul Asensio, sempre que joga, joga bem. Saída de bola, duelos, personalidade, boa leitura de jogo, e o Tchouaméni praticamente nada disso. Então tem que jogar o Raul Asensio e não o Tchouaméni. E para finalizar, do lado do Barcelona, já passando sobre atuações individuais, só para dar um fechamento sobre o Barça, tem algo que me chama muita atenção nesse time, que é algo muito diferente que o Barcelona teve nos últimos anos. O Barça dos últimos anos, depois do trio MSN, ele precisava de jogos lentos. O Barcelona tinha Messi, Suárez, Busquets, chegou a ter Iniesta, né? Assim, a temporada 17 e 18 não tem Iniesta, Jordi Alba, Gerard Piqué. Tinha jogadores que precisavam controlar o jogo na temperatura e na velocidade deles, porque se o jogo ficasse rápido demais, eles não aguentavam. O time era massacrado e atropelado, como foi pela Roma, pelo Bayern de Munique tantas vezes, pelo Liverpool, porque não aguentavam um ritmo forte. Este Barcelona está prontinho para um ritmo forte. Muitas vezes ele impõe esse ritmo, é um time feito para atacar, tem dificuldades de manter posses de bolas longas e controlar, é um time feito para ir para frente, que em 2, 3 minutos pode te atacar muitas vezes. O Barcelona de anos anteriores precisava do tempo para ir tocando e construindo ataque. Esse te ataca assim, muito rápido. E se o adversário sobe e erra, o Barcelona é capaz de sair do seu campo para o campo do adversário em pouquíssimos segundos. O quarto e o quinto gol são em pouquíssimos segundos que o Barcelona sai de estar sendo atacado na sua área para em um cara a cara marcar do outro lado do campo. Se o adversário hoje quer jogar a 120 por hora, o Barcelona pisa no acelerador e acha que pode ir a 130. E tem conseguido. Contra o Real Madrid 2 vezes, contra Bayern, contra Dortmund, contra o Atlético de Madrid não. Ele não conseguiu ser mais rápido, mas ele apostou a corrida com o Atlético de Madrid. Mas em outros jogos grandes dessa temporada, o Barça pisou no acelerador e foi mais forte que o adversário. Por isso que eu acho que está sendo construída uma coisa boa nesse Barcelona, tá? Capacidade que tem de manejar bem a bola, mas também de, se o jogo está te pedindo outra coisa, você também fazer essa outra coisa. Se o jogo está te oferecendo dificuldade, duelos físicos, correria, esse time também é capaz de fazer. E isso eu acho muito positivo, especialmente para competir nos jogos grandes. Muitas vezes precisa disso. E para mim é a definição da diferença desse Barcelona para os últimos. Se vai ganhar, se não vai ganhar, pô, vai depender de um dia bom do Lewandowski, um dia ruim do Lewandowski, o goleiro que tem, esse tipo de coisa. Futebol. Mas para isso você tem que ir construindo. E esse time está construindo. Vamos ver se vai ser o bastante. Tá falado, meu povo? É isso, hein? Café com Beckler dessa segunda. Se tiver algum resquício ainda de clássico, eu vou trazer para vocês. Senão eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Muito provavelmente vai ter algum cafezinho aqui para a gente conversar nessa segunda. Mas se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, não perde essa oportunidade não. O vídeo está acabando. É a sua última chance de deixar um like para mim e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Na terça-feira, certamente tem um conteúdo sobre o Barcelona, porque a gente vai ter entrevista do João Laporta, sobre a inscrição do Dani Olmo, sobre a venda dos camarotes. Eu estou muito curioso para ver isso, porque saiu uma notícia no Diário Ara, daqui de Barcelona, que o Comitê Superior do Esporte entenderia que o Barcelona entregou a documentação para a La Liga a tempo. Eu quero entender se é só a documentação ou se também os comprovantes de pagamento, e se os comprovantes de pagamentos eram necessários ou não. Então vamos ver o que o Laporta vai falar, e depois ele pode provar as coisas que ele vai falar também na terça-feira. Então terça-feira eu vou fazer um vídeo pós-entrevista do João Laporta, para tentar explicar mais, meio que passar a régua por enquanto, nesse caso do Dani Olmo. Então se inscreve aqui para você não perder. Valeu, gente, boa semana para vocês, hein? Até mais.